Bienvenido 2021. Gracias a los médicos veterinarios, pacientes, familias, investigadores y toda la comunidad VetCam por hacer posible otro año más de trabajo en pro de la salud y el bienestar animal. En el 2020, contamos con más de 50 conferencistas expertos de más de 20 países de Norteamérica, Europa, Oceanía y Latinoamérica. Capacitamos más de 1,000 médicos veterinarios, alianzas con universidades y entidades académicas. Desarrollamos 3 ediciones de la revista RemeVet, VetCam, contenido científico sobre el uso de cannabis en veterinaria. Espera las ediciones del 2021. Videoteca especializada. Contamos con capítulos VetCam en diferentes países. Apoyamos la regulación del cannabis y su uso en animales. Este año tendremos nuestro tercer Congreso Internacional de Cannabis Medicinal en Veterinaria, VetCam 2021, del 13 al 17 de noviembre. Además de nuestra programación anual, haz parte de nuestra comunidad. Obtén tu membresía VetCam, Red Cannabis Medicinal Veterinaria, Plataforma Internacional de Salud, Investigación y Desarrollo para la Salud y el Bienestar Animal. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Simpósio de Medicina Integrativa Veterinária, o CIMEV, que está sendo desenvolvido pelo NUMEV, que é o Núcleo de Medicina Veterinária Integrativa da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Teremos agora a palestra intitulada Bases Neurofisiológicas da Acupuntura, que será ministrada pelo médico veterinário Dani Rafael Pérez Mendonça. Seja bem-vindo, Dani, e pode dar início à apresentação. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos estar falando de uma coisa que realmente é apaixonante, que é poder entender as bases neurofisiológicas, tudo o que acontece por trás da acupuntura. Agradeço muito o convite do CIMEV e NUMEV para nos encontrar hoje aqui e poder ter a oportunidade de poder falar um pouco de aquilo que fazemos todo dia, que é trabalhar com medicina integrativa e, mais ainda, poder fazer essa aproximação da medicina integrativa ao mundo ocidental. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Pérez, sou médico veterinário formado na UCLA, Venezuela. Além disso, sou delegado da Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa e faço parte da Comissão de Medicina Integrativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rio Grande do Sul. Sou membro do Fórum Mundial de Medicina Tradicional Chinesa e tenho feito cursos de especialização e mestrado na parte de acupuntura tradicional e acupuntura bioenergética. Outra das coisas nas quais me desenvolvi é o trabalho na parte de neurofisiologia, como ex-professor de fisiologia da Universidade Centro-Ocidental, Lisandro Alvarado. Na CUTCAM, Escola Espanhola de Acupuntura, dou aula de meridianos e pontos. Além disso, trabalho na parte de cursos como eletroacupuntura, gua sha, auriculoterapia e florais de Bach. E aqui no Brasil, a nível no Sul, trabalho junto com a doutora Viviane Pinto na coordenação dos cursos de pós-graduação e na parte de medicina integrativa e acupuntura no Instituto Feng Wang. Hoje nós vamos estar falando de um tema que é bem interessante e vai ser especificamente entender um pouco o que significa, o que acontece na parte da acupuntura, o porquê, a necessidade, o que está acontecendo. Se nós procuramos, neste instante, em qualquer jornal, se nós procuramos informações em relação à acupuntura, em relação à dor, vamos saber que cada vez mais se tenta se aproximar este mundo que parecia um mundo esotérico, um mundo empírico, basado em conceitos energéticos, ao mundo ocidental. Cada dia existe uma maior necessidade de pesquisar o como esta acupuntura ou esta técnica tem a capacidade de poder induzir analgesia e quanto elas podem nos ajudar, quanto ela pode nos ajudar na expressão
de receptores específicos que possam, de alguma forma, poder controlar a dor. E isto acontece por o quê, pessoal? Por uma coisa muito simples. A forma na qual, de forma moderna, estamos enxergando os nossos animais muda muito ao passado. Cada vez mais, os nossos pacientes na clínica de pequenos animais vão estar sendo vistos como se eles forem os membros da família. E sempre vai tentar de se procurar que exista qualidade de vida para esse animalzinho. A acupuntura veterinária vem sendo uma das grandes técnicas que nos permite trabalhar em distintos níveis. Ela me permite, por exemplo, ser utilizada ao controlar as dores de caráter crônicas. Também eu posso utilizar ela nas dores de caráter aguda. Ou se bem eu quiser, uma das coisas que ela me permite é a recuperação mais rápida a lesões que possam ter acontecido a nível de coluna, a nível de medula. Isto faz que cada dia mais exista interesse pelos pesquisadores, exista interesse no mundo ocidental em entender como a acupuntura funciona. Vamos a ver, na veterinária, cada dia ou cada vez mais procuram-se dar conceitos de qualidade de vida nos nossos pacientes. E quando nós falamos de qualidade, vamos a ter que procuram-se conceitos de analgesia, de anestesia. Se procura cada vez mais desenvolver técnicas que possam permitir que os nossos pacientes estejam livres de dor ou estejam com conforto. Além disto, que exista a possibilidade de poder utilizar técnicas que sejam os menos invasivas possíveis, para que possa existir qualidade de vida nos pacientes. Se nós vemos cada vez mais estes animalzinhos que se encontram próximos ao tutor, começam a desenvolver patologias em conjunto. Então, se nós fazemos neste instante uma validação de como vem acontecendo as manifestações de doença nesta crise que aconteceu agora com esta pandemia, vamos a ter que nestes últimos meses o número de animais que têm apresentado problema dermatológico na clínica veterinária tem aumentado. O número de animais que apresentam alterações comportamentais tem aumentado. O porquê isto sucede? Por um fato muito simples, os animais estão mais próximos destes tutores e isto permite que eles manifestem as doenças por interrelação entre o tutor e tutelado, e além disto, o fato de que o tutor está estando perto do nosso paciente pode enxergar cada vez mais as características que levam a que ele manifeste alguma ou outra alteração. Para nós poder continuar nesta palestra, uma das coisas que teríamos que entender é o que é a dor. Por que nós temos que entender o que é a dor? Se nós estamos neste momento falando desde o ponto de vista da medicina integrativa, o 98%, 99% dos pacientes que são encaminhados a medicinas complementares, integrativas, alternativas, normalmente vêm por uma manifestação de dor. Dor em distintos níveis. E vamos a entender que o Ocidente nos fala da dor. E no Ocidente entendemos a dor como uma condição de caráter complexa, na qual existem sensações de tipo desagradável. E na realidade vai existir uma modalidade sensorial de caráter diversa, na qual nos podemos referir a distintos tipos de dores. Podem ser dores crônicas ou dores agudas, que no final podem levar à incapacidade ou inabilidade de áreas motrizes dos nossos pacientes. E no caso da dor crônica, por exemplo, se fala que existe um envolvimento mais de caráter emocional e social. E vamos a entender que os nossos pacientes, mesmo sendo animais, eles terão um aspecto emocional diferente à dor. E isto, na parte de medicina integrativa, é muito importante. A forma na qual cada animalzinho reage a uma condição de dor vai ser uma forma totalmente diferente. Eu posso ter 10 poodles em atendimento, e cada um deles, aos tratamentos ou à dor,
vai ser diferente. E isto diferencia um pouco como pensa o mundo ocidental e como pensa a medicina integrativa. No mundo ocidental, se eu recebo um paciente com dor, os protocolos analgésicos normalmente vão ser os mesmos. E no caso da medicina integrativa, existe uma adaptação específica de cada um dos tratamentos e na base das condições emocionais ou psicoemocionais de cada paciente. Então, por exemplo, a forma na qual se faz acupuntura em um pudo que tem uma agitação maior, que tem mais medo, vai ser diferente da forma na qual se trabalha um pudo que, por exemplo, esteja mais adaptado à manipulação ou ao toque. E no caso desta dor, vamos a ter que cada sensação do indivíduo vai variar segundo as suas experiências prévias, segundo as suas experiências adquiridas. Além disso, existirão componentes biológicos próprios para que se possa dar a integração, conhecimento e resposta para a dor. Se nós vemos a classificação de dor segundo o pensamento ocidental, nós poderíamos ter uma dor de caráter nociceptora ou inflamatória. E neste caso, existe ou se produz uma atividade neuronal normal e está causado ou vai estar presente devido ao dano tecidual. É o que acontece, por exemplo, nas heridas pós-cirúrgicas, é o que acontece, por exemplo, nos traumas de coluna ou nas lesões de caráter traumático a nível de uma articulação ou a nível de uma musculatura, de um tecido, seja qual for. Ou no caso, por exemplo, daqueles pacientes que inflamam as articulações de forma reativa a processos imunológicos, no caso de certos grupos de artrites. Ou, por exemplo, como pode acontecer em casos infecciosos, em os quais se dão processos de destruição do tecido que leva para consigo a manifestações de dor. Teremos uma dor de caráter mista. Ela vai estar associada a distintos tipos de fatores. Então, eu posso ter a presença de um processo isquêmico e posso ter a presença de um aspecto de caráter neurológico ou neuropático, como, por exemplo, acontece nas enxaquecas, ou como pode acontecer nas infecções de caráter viral, como no caso dos seres humanos, na presença de um herpes zoster, no qual existe um dano tecidual e, além deste dano tecidual, nós vamos ter uma alteração neuronal. Ou em grupos de lumbalgias, nas quais se dá um processo isquêmico a nível de alguns grupos de musculaturas, e isto leva ao sofrimento dos neurônios, que permite que se dê essa dor de caráter mista. Iremos a falar também de uma dor de caráter neuropática. Quando nós falamos de uma dor neuropática, é aquela dor que está associada a danos ou lesões que acontecem a nível do sistema nervoso. É o que acontece nos cachorros que, por exemplo, têm uma compressão de uma raiz nervosa, ou que acontece em aqueles animais que têm uma dor central, produto de uma afetação ou uma alteração na condução da informação a nível do sistema nervoso. Ou no caso do humano, e agora também vemos um pouco mais próximo aos nossos pacientes, as dores a nível do trigêmeo. Então, vamos a ter que no caso da dor neuropática, o que se afeta vai ser especificamente o sistema nervoso, como acontece, por exemplo, naquela neuropatia sensorial, ou polineuropatia sensorial do diabético, na qual existe uma dor a nível dos nervos, produto da afetação sistêmica que acontece na diabetes. Que nos fala, então, a medicina china, ou a medicina tradicional chinesa, a esta condição? Porque vamos a entender que os conceitos que nós vamos a tocar agora são conceitos que foram estabelecidos aproximadamente faz 4.000, 3.000 anos. Conceitos que estão escritos no Lin Shu e no Su Wei 700 e 800 anos antes de Cristo. A primeira coisa que nós vamos a falar é um texto que se diz a nível de Neijing Su Wei.
E no caso do Neijing, se diz: a energia é a causa de toda a produção e de toda a destruição. E no caso do pensamento e na acupuntura, medicina tradicional chinesa, se diz que a primeira coisa que vai a construir ou destruir dentro do nosso organismo é a energia. E aqui, então, vem aquele conceito para o pensamento do clínico ocidental. Agora tu vai falar de energia. Então, é um momento no qual falamos de espíritos, falamos de macumba, falamos de esoterismo. Não. Quando o chinês falou do conceito energia, ele falava de um conceito mais profundo do que nós podemos pensar agora. E vamos a entender o que o chinês queria nos falar quando ele falava de energia. A primeira forma, a primeira classificação que o chinês deu para as energias foram dois tipos de energia. Uma energia de caráter quente, ativa, agitada, que dava impulso, e ele chamou isto energia Yang. Uma energia lenta, uma energia gelada, uma energia fria, que ele chamou isto energia Yin. E no pensamento chinês, estas duas energias se mantêm em um equilíbrio, no qual Yin e Yang trabalham de forma harmônica para que possa existir um equilíbrio entre duas forças que são opostas e complementares. Uma não consegue existir sem a outra. Então, elas são interdependentes. E neste pensamento simples de classificação da dor, o chinês nos dá, ou de classificação das energias, o chinês nos dá a primeira classificação da dor. E ele nos diz que existem três tipos de dores. Uma dor de caráter Yang, que é uma dor aguda, uma dor quente, uma dor que causa inflamação, que o tecido, desculpa, o tecido se mostra de forma avermelhada. Mas também o chinês nos diz que existe uma dor de caráter Yin, uma dor na qual o tecido está com ausência de presença de fluxo sanguíneo, um tecido que vai estar ou que leva um processo de caráter crônico, no qual o tecido está gelado ou está ausente a oxigenação do tecido. Então, nesse sentido, os chineses já nos classificavam as dores ou em uma dor de caráter Yin ou em uma dor de caráter Yang. E, além disto, se classifica ou se dá uma terceira classificação, que vai ser uma dor de caráter Yang e no Yin. Quando falamos de uma dor Yang e no Yin, são aquelas dores de caráter recorrente que se manifestam de forma aguda quando o processo é de caráter crônico. Então, se vocês neste momento conseguem entender de forma simples, vão ver que o chinês já muito antes de nossa era moderna, nos dava uma forma de poder classificar clinicamente a forma na qual os nossos pacientes sentiam dores. Ou ele teria uma dor aguda, ou ele teria uma dor crônica, ou ele teria uma dor crônica que se reagudiza em certos momentos. Quando se fala de energias, os chineses, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, nos divide as energias em 4 grupos importantes. E vamos a ver realmente o que é este conceito de energia. Vemos que o chinês, ou se fala na medicina chinesa, que existe uma energia de caráter respiratório. Segundo a filosofia, o chi do ar entra dentro do nosso corpo e permite nutrir a matéria ou tecidos. Galera, nós estamos respirando oxigênio. Se eu tampo sua nariz neste momento, vocês iriam morrer porque o corpo ficaria sem oxigênio. Existe outro grupo de energias, e é uma energia alimentar ou nutrícia. Esta energia nutrícia alimentar, segundo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, está conteúda nos alimentos que vêm da terra. E eles entram dentro do nosso corpo e permitem nos nutrir.
Se nós estudamos de forma moderna e eu preciso consumir alimentos para poder extrair deles carboidratos, para poder extrair proteínas, para poder extrair gorduras e lípidos que vão a formar a matéria de meu corpo. Então, voltamos aqui desta forma, a medicina tradicional chinesa novamente estava certa. Se descrevem energias geomagnéticas. Quando eu falo de uma energia de caráter geomagnética, segundo a medicina tradicional chinesa, é a influência que tem o próprio planeta sobre nós. Galera, neste momento vocês estão assistindo esta palestra e estão sentados na frente de um computador. Se vocês não estivessem sendo influenciados pela força da gravidade, vocês estariam flutuando. Quando nós vamos envelhecendo, nossos tecidos caem. E nossos tecidos caem porque estamos sendo influenciados pela força geomagnética do planeta Terra. Frequencial. Quando nós falamos de energia frequencial, estamos falando de comprimento de ondas. Então, se nós vemos quem quer trabalhar com laser, os lasers têm um comprimento de onda. A luz infravermelha é um comprimento de onda. A luz da cromoterapia é um comprimento de onda. E no caso da aromaterapia, é um comprimento de onda. Então, podemos entender que neste pensamento, cada terapêutica consegue, de alguma forma, interagir com o nosso corpo físico, porque existe um comprimento de onda que permite que se possa dar um processo de ativação de distintos grupos celulares. E, por último, e não menos importante, existe um quinto grupo de energias. E, no caso, nós estaríamos falando das energias emocionais. Cada uma de minhas emoções é uma forma de energia. Eu posso ficar esgotado em um processo de ansiedade, onde o processo detonante vai ser de caráter emocional, ou em uma depressão, meu corpo não terá força, e é um detonante de caráter emocional. Então, no pensamento chinês, quando se fala de energia, falamos de energias respiratórias, energias nutrícias, energias geomagnéticas, energias frequenciais e energias emocionais. E sabem o lindo de isto? Todas elas podem ser comprovadas. Então, realmente, o chinês conseguia entender a estrutura psicoemocional integrativa do paciente, na qual as minhas emoções poderiam afetar minha matéria física, ou poderiam afetar o que eu como, ou o que eu como pode afetar a forma na qual minhas emoções se manifestam. Neste sentido, nós vamos a ter que no pensamento enérgico, holístico, correlativo, no qual eu entendo meu paciente como um todo, existe uma pirâmide. Uma pirâmide que no nosso pensamento está constituído por tudo o que é Qi, ou energia. Quando eu chamo Qi, ou energia, ou Qi, e energia, estou falando de tudo aquilo que não pode ser tocado, que não é palpável. Então, por exemplo, eu não posso tocar seus espíritos, eu não posso tocar suas almas, ou não posso tocar suas emoções, mas eu posso influenciar elas neste momento, porque segundo a forma na qual eu posso transmitir esta palestra, vocês podem se sentir motivados a continuar aprendendo, ou simplesmente falar, não gostei disso. Existe um nível que será um nível bioquímico, e o nível bioquímico vai ser atendido por substâncias. Quando nós falamos de isto, por exemplo, vamos ter grupos de terapêuticas que mudam a bioquímica dos nossos tecidos. Existe um nível mais profundo, que será um nível funcional. E quando pensamos em um nível funcional, é quando muda a função de uma estrutura. Então, eu posso ter estruturas que mudem a forma na qual elas funcionam, biomecanicamente ou estruturalmente. E, por último, o nível mais profundo dentro desta pirâmide, que seria a base, que é o nível orgânico, e é quando existe dano a nível das estruturas físicas, a nível dos órgãos, a nível das vísceras.
Então, se nós vemos isto neste momento, vamos a entender que os níveis mais sutis de uma doença afetam a parte energética. Segundo se afeta a parte energética, muda a bioquímica de meus tecidos. Segundo muda a bioquímica, se afetam a funcionabilidade ou função dos tecidos. E por último, se os tecidos se afetam muito na sua função, vai se danar a parte orgânica. Cada terapêutica terá uma forma de poder ou de encaixar para poder ajudar a resolver. Então, vamos a ter que, no caso das terapias que permitem repor ou regular a parte energética, vamos a encontrar que entra acupuntura, homeopatia, florais de Bach, Reiki, Tuiná, Guaxá, radiestesia, todas elas terão uma capacidade de poder ajustar a parte energética. Por embaixo desta ponta, desta pirâmide, se encontra a parte bioquímica. E aqui também vamos a ter que, por exemplo, a nutracêutica, a fitoterapia, a acupuntura, farmacopeia, elas mudarão a dinâmica na qual funciona a bioquímica do meu corpo. Se nós continuarmos aprofundando, vamos a ter que a parte funcional vai ser atendida por aquelas terapêuticas que cuidam da parte um pouco mais estruturada, como é o caso, por exemplo, da fisioterapia, como é o caso da quiropraxia, como é o caso da osteopatia, como é o caso, por exemplo, da acupuntura. Então, vamos a ter, se nós vemos esta pirâmide que vocês têm neste momento, que segundo o nível evolutivo da doença, indo dos níveis mais sutis aos níveis mais profundos, dos 4 níveis estruturados nesta pirâmide, a acupuntura consegue atingir 3. E o 4º nível também é atendido, porque muitas vezes eu consigo chegar à movimentação ou à reparação de um órgão através da acupuntura. Então, vemos que existe uma possibilidade de que esta terapêutica possa nos ajudar restabelecendo o chi, mudando a bioquímica, melhorando a função e, porém, no final, conseguindo regular a parte orgânica. Sempre existe uma luta entre o que seria Ocidente e Oriente, ou o que seria a visão integrativa versus a visão mecanicista. Desde o ponto de vista filosófico, temos uma filosofia diferente. A medicina integrativa, a medicina oriental, a acupuntura, se preocupa pela capacidade de integração. Eu tenho que ver toda a informação que está no meu paciente, saber ler ela para poder dar uma resposta integrativa. E no caso da medicina ocidental, ela se preocupa por um fenômeno mecanista. Então, se eu tenho uma dor para o pensamento para o pensamento integrativo, eu vou ter tantas dores como o paciente se manifestem em consulta. E no pensamento de caráter clínico ocidental, a dor vai estar associada simplesmente à estrutura anatômica que esteja afetada. A condição humana, e no caso das medicinas integrativas, existe uma ligação entre mente, espírito e corpo. Porém, se cuida a visão integral, unitária dos indivíduos, então eu vou ter que este paciente, ele vai ter uma condição mental, espiritual e um corpo único. E no caso do pensamento de caráter ocidental, existe dualismo, no qual a matéria se separa do espírito. Porém, eu não preciso cuidar do espírito do meu paciente, porque ele está chegando simplesmente por uma dor de caráter física. A abordagem de tratamento, também temos um diferencial entre esses dois mundos, e é que, no caso da medicina integrativa, nos preocupamos pela universalidade, pelo pensamento sistêmico total. Personalizamos cada caso. E no caso do pensamento ocidental, existem doenças. Então, o que vai suceder? Eu me vou ocupar de atender uma displasia, ou uma compressão de coluna, ou uma dor de joelho.
E não vejo ou esqueço de que existe um paciente único detrás deste processo patológico. A compreensão da cura também é diferente. E é diferente porque nas medicinas integrativas acreditamos que existe um conceito vitalista, no qual o espírito empurra essa energia vital para que ela possa voltar em status de saúde. A medicina ocidental pensa no conceito mecanista, no qual o efeito de uma droga ou um tratamento tem que nos dar uma resposta ou uma resolução ao caso. O que a acupuntura tenta de se aproximar ao Ocidente? E isso é o lindo da acupuntura. A acupuntura é uma das terapêuticas que consegue nos permitir essa aproximação. E consegue nos permitir isto porque, mesmo sendo uma terapêutica de caráter bioenergética, ela consegue nos dar, de alguma forma, marcadores que nos permitem explicar ela em um pensamento ocidental. Vejamos um pouco de isto. Existem teorias científicas que tentarão explicar como a acupuntura funciona. Uma das primeiras teorias científicas que tenta nos dar esta explicação é a teoria biomecânica anatômica. Nesta teoria, cada uma das lugares nos quais se colocam as agulhas vão estar associados a estruturas biomecânicas, estruturas de movimentação, fáscias, tecidos anatômicos locais. Porém, no lugar que eu coloque a agulha, ou coloque aquela agulha, se vai dar um reposicionamento de fáscias, um reposicionamento dos tecidos subcutâneos, que vai permitir, então, por exemplo, diminuir a dor, ou vai permitir, por exemplo, que diminua uma contração. Existe uma teoria de caráter bioquímico, e ela nos diz que em cada um daqueles lugares que se colocam as agulhas, se produz a liberação de substâncias bioquímicas locais, que vão permitir quimiotaxe de células em aquele tecido, e, porém, vai permitir a reparação dos tecidos que resultaram afetados. Teoria bioeletromagnética. A teoria bioeletromagnética estabelece que nosso corpo é um ente vivo e que estamos rodeados por campos eletromagnéticos. Em um momento no qual eu coloco essas agulhas de acupuntura, muda a polaridade desse campo bioeletromagnético. Porém, quando muda a polaridade, se desplazam elétrons de um lugar a outro, e isto vai permitir, então, que, por exemplo, diminua a dor por desplazamento de cloreto ou de potássios de um lugar a outro no organismo. E a teoria neurofisiológica, que é uma das teorias mais lindas, na qual vamos a ter que se estabelece que se juntam alterações bioquímicas, que se juntam à resposta do sistema neuroendócrino para que possa existir uma modulação da dor ou uma reparação a nível dos tecidos. Vamos a entender um pouco como se vê a acupuntura desde o ponto de vista das bases neurofisiológicas. Quando nós colocamos a acupuntura, cada uma dessas agulhas é um sistema de entrada de dados. Se precisa um dispositivo que recebe a informação e leva essa informação a um lugar de processamento central. Uma vez que essa informação é armazenada ou salvada dentro do organismo, se produz uma transmissão ou se dá uma resposta integrativa e se mostra em um dispositivo de saída. Isso é se eu faço uma diagramação simples de como teriam que acontecer uma série de eventos. Agora vamos a ver isto na prática. Quando eu coloco as agulhas de acupuntura a nível da pele, se dá um estímulo acupuntural. Alguns chamam ele sensação de Qi, outros chamam estímulos de Qi. Esta alteração, ou essa sensação, esse estímulo local, libera substância, péptidos locais, que vão ter receptores a nível de membrana. Essas substâncias se unem a seu receptor de membrana e se liberam moléculas señalizadoras a nível do citoplasma das células. Essas moléculas señalizadoras permitirão que se dê a transcrição de proteínas específicas
em cada uma dessas células, estas proteínas serão liberadas. Uma vez que essa proteína efeitora é liberada, vai ativar grupos de células específicas segundo o grupo de acupuntura, o ponto de acupuntura que seja estimulado. Isso se nós vemos uma teoria bioquímica local. Temos uma teoria que nos fala, ou nos estabelece, que no lugar que se coloca a agulha temos um estímulo acupuntural e vão existir receptores neuronais. Estes neurônios que captam esta informação com cada uma destas agulhas que se coloca, criam vias aferentes ou dão uma sinalização por via aferente, potenciais de ação que viajam hasta a medula e a nível da medula se integra como um processo, um lugar de armazenamento da informação e de resposta efeitora por vias eferentes, permitindo assim, por exemplo, chegar a órgãos brancos. Então, poder permitir que eu coloque uma agulha a nível da ponta do pé e se transforme em uma liberação de bilis a nível do fígado. Porque existe um lugar específico no qual se capta a informação, se integra dentro do sistema nervoso e se dá uma via eferente para que possa existir uma resposta específica a nível de um órgão ou uma víscera. Para entender agora como encaixa esta acupuntura dentro da dor, teremos que ver ou lembrar um pouco como é a fisiologia da dor. E isto é importante porque existem componentes específicos para que se possa transmitir a informação de dor. Vamos a ter que em todo o processo de dor tem que existir nociceptores. Eles terão a capacidade de poder captar a informação de dor. Além disso, tem que se dar uma transdução, transmissão e modulação dos sinais neuronais para que possa existir uma resposta efetiva do sistema nervoso autonômico, o sistema nervoso central, ao estímulo nocivo que está vindo do exterior. E isto que está aqui, se eu, por exemplo, tenho um estímulo doloroso, no qual tenho fogo, calor, se dá uma transdução, e essa transdução do calor, que é um estímulo físico, se transforma em um potencial de ação, se traduz. Essa transdução permite que se dê uma transmissão e se module a nível de medula. Esta modulação a nível da medula vai permitir que, se for necessário continuar levando informação, se aperturem vias espinotalâmicas, ou seja, se abre o tracto espinotalâmico para que as informações desde a espina possam chegar até o tálamo. E vocês lembram o que o tálamo faz? Ele funciona como uma central de relevo. Ele vai captar esta informação dolorosa que vem por as vias espinotalâmicas e por projeções talamocorticais, permite que se dê uma ciência da informação de dor, o conhecimento da dor a nível da corteza. Então, fazemos a dor, vai a nível de cérebro e se dá a percepção da dor. Uma vez que a dor é percebida, se abrirão áreas do cérebro específico em relação à informação prévia, a dores prévias adquiridas, conhecimento prévio, ou áreas do cérebro que irão se ativar para que se dê, por exemplo, uma liberação de substâncias anti-inflamatórias, reparadoras dos tecidos. Então, vemos que esta seria a forma na qual se transmitiria informação de dor desde o lugar distal hacia o sistema nervoso central. E agora, o que isto tem a ver com a acupuntura, gente? Vamos entender isto. A acupuntura utiliza esta informação. E sabem por que utiliza? Porque naquele ponto de acupuntura, que é esta área amarelinha que está aqui, que é uma área que muda suas características histológicas, é uma área que muda as características estruturais, quando eu coloco esta agulha de acupuntura, neste ponto, eu tenho uma maior vascularização, eu tenho um maior número de células receptoras, eu tenho um maior número de células mastocíticas. E sabem o que acontece? Quando eu coloco esta agulha de acupuntura, se ativam as células que estão a nível do subcutâneo.
se activa maior número de células mastocíticas, maior número de macrófagos, por señalização da substância P. E isto vai permitir que comecem-se a liberar proencefalinas e se liberem opioides endógenos locais, especificamente beta-endorfinas. Estas beta-endorfinas vão ter um efeito imunomodulador local, ativando a resposta imunológica e, além disso, promovendo uma sensação de analgesia localmente. Isso se nós vemos a resposta que o ponto de acupuntura dá local. Mas, além disso, se eu coloco uma agulha de acupuntura, vocês têm que lembrar, neste instante, que as agulhas de acupuntura se comportam como um dano a nível do tecido. E esta informação de lesão do tecido é captada pelos neurônios localmente. E sabe o que vai acontecer com esse neurônio? Ele vai ter uma sensação de dor, ele se vai ativar, se vai dar uma transdução da informação e se vai criar um potencial de ação, um sinal elétrico que vai viajar pelos neurônios sensoriais. E vamos ver que, segundo o tipo de neurônios que sejam ativados ou que sejam tocados, se vai conduzir a informação mais rápido ou mais devagar dentro do nosso corpo. E na fisiologia entendemos que existem neurônios de diferentes tipos. Eu vou ter neurônios que serão neurônios desmielinizados ou não mielinizados e axônios de neurônios que terão mielina. A importância do entendimento de cada um destes neurônios é que eles terão a capacidade de poder captar informação e conduzir informação segundo a quantidade de mielina que eles tenham e terão velocidades diferentes para conduzir essa informação. Então, no caso dos neurônios que têm essa coberta de mielina, se dá uma transmissão do impulso de caráter saltatório, e isso corresponde para os neurônios tipo alfa. Eles terão uma capacidade de poder conduzir a informação de dor de forma mais rápida. A diferença dos neurônios tipo C, esses neurônios tipo C, que são os neurônios que transmitem informação de dor, informação de temperatura, eles têm uma transmissão de informação um pouco mais devagar. E é o que nós podemos ver aqui na velocidade. Vejam aqui que o neurônio A tipo alfa, ele tem uma velocidade em milissegundos de 80 a 120 milissegundos de transmissão de potenciais de ação. Vejam a velocidade de condução de informação de um neurônio tipo C. Em um neurônio tipo C, a velocidade de condução é de 0,5 a 2 milissegundos. Então, vemos que essa diferenciação nos tipos de neurônios vai permitir que eles possam conduzir informação mais rápida ou mais devagar. Vejam uma coisa linda aqui nos neurônios tipo alfa, beta e gama. Eles vão estar localizados em próprios sectores, mecanorreceptores e receptores para dor. Então, o que acontece nos músculos esqueléticos, quando eu coloco, se sente a resposta do próprio sector, está associado a estes neurônios tipo alfa. E no caso dos mecanorreceptores, que se localizam a nível da pele, eles conseguem transmitir informação entre 35 e 60 milissegundos, a velocidade de transmissão de informação. E nos neurônios que transmitem mudança de temperatura e de dor, tipo alfa-gama, eles terão, tipo A-gama, desculpe, eles terão a capacidade de poder transmitir informação de dor e de temperatura ou mudança das temperaturas. E por que entender isto? Beleza, vejam aqui esta coisa linda dentro da acupuntura. Quando eu tenho uma área que dói, uma dor de caráter polimodal, os nossos sectores responsáveis de transmitir esta informação serão os neurônios tipo C. Eles vão levar a informação a seu sistema nervoso central, chegarão até o segmento de medula, se abrirão vias espinotalâmicas para poder permitir que a informação de percepção de dor chegue até o sistema nervoso central.
Com acupuntura, quando eu coloco uma agulha de acupuntura, se ativam os neurônios A-gama. E sabe o que eles fazem? Esses neurônios que estão nos mecanorreceptores e que captam informação de dor. Primeira coisa, eles inibem aos neurônios que integram a informação de dor na parte polimodal a nível da medula. Então, a primeira coisa é que quando coloco acupuntura, se dá uma inibição na capacidade de poder transmitir informação de dor desde a periferia. Outra das coisas que acontece é que no momento que o qual se colocam as agulhas, os neurônios tipo A-gama fazem sinapses com trato espinotalâmico que conduz informação rapidamente hacia o sistema nervoso central. E sabem para o que o corpo utiliza isto? Olhem aqui. Quando eu coloco, eu tenho aqui as duas vias de transmissão de informação, as fibras C e as fibras A-gama. E no momento que eu coloco acupuntura, se abre esta abertura desta linha do canal de acupuntura, onde pelas vias espinotalâmicas chega informação rapidamente ao tálamo. E sabem o que sucede? Saturamos de informação o tálamo. Porém, as fibras C, quando logram conduzir sua informação de dor, já vai existir uma integração a nível de tálamo. O tálamo vai utilizar as vias ou as fibras tálamo-corticais e vai permitir que se ativem distintas áreas a nível de hipotálamo e corteza. Essa relação, ou essa ativação e integração a nível de hipotálamo e de corteza, vai fazer que se ativem distintas áreas dentro do sistema nervoso central, liberando, por exemplo, péptidos que terão a capacidade de poder controlar dor e, por ráfaga meio, vão a inibir a condução de informação pelas fibras C, ou vão a liberar substâncias que serão de caráter neuroendócrinas. Então, se liberarão hormônios ou neurohormônios que vão a controlar como funcionam certos grupos de glândulas. Ou se podem abrir reflexos espinotalâmicos para poder controlar deste sistema nervoso central as vísceras e órgãos. E por último, isto não é menos importante, vão se liberar péptidos e neuropéptidos que estarão associados a controle, inibição e diminuição da dor, assim como a reparação de tecidos. Então, vemos aqui que se nós entendemos que num indivíduo que recebe um estímulo doloroso, quando eu coloco agulhas de acupuntura a nível da pele, consigo inibir a transmissão de informação hacia tálamo, hacia corteza, e desde ali poder evitar que se dê uma integração de dor. Isto já então me vai permitir entender qual é o principal mecanismo analgésico que utiliza a acupuntura. Além disso, o fato de que se vão abrir distintas vias a nível de cérebro médio, a nível de hipófisis, que vão a liberar substâncias nos vasos sanguíneos que vão a permitir reparar mais rapidamente os tecidos. Segundo tipo de ponto de acupuntura que eu coloquei, então irão se liberar distintas substâncias que utilizarão seus receptores específicos. Então, eu vou ter liberações de substâncias tipo ativadores de células locais, como é o caso da adenosina, como pode ser o caso de substâncias que aumentam ou promovem a liberação ou degranulação de mastócitos, ou reparação e atividade de queratócitos, macrófagos, melanócitos, segundo o tipo de estímulo que eu coloquei e o receptor específico que se ative, com a substância, com os pontos de acupuntura que eu esteja colocando e o tipo de estímulo que esteja sendo feito. Vemos aqui esse estudo que foi feito em dor. Uma das coisas que se comprovou nesse estudo é que quando se coloca as mãos, os dedos de uma mão, em água quente a 52 graus centígrados,
se ativan áreas a nível de zonas de cérebro cognitiva, modulação e psicoafetivas que liberam substâncias controladoras da dor para simulação ou para controle de dor, que são bem importantes desde o ponto de vista da analgesia. E sabe o que se encontrou? Que quando se coloca um ponto de acupuntura fígado 3, se ativam as mesmas áreas do cérebro que se estivesse sendo colocado a mão do indivíduo em água quente. Porém, as áreas de modulação de dor, as áreas de cognitiva e as áreas de divisão afetivas que se ativam no cérebro vão a ser as mesmas, se dá uma mesma atividade central. Isto nos permite entender, então, que se eu coloco um ponto, fígado 3, vou ter um processo de analgesia importante. E sabem como os chineses, ou como os acupunturistas chamam ao fígado 3? Um dos 4 cavaleiros de dor, porque ele se coloca em um processo de dor generalizado e ele consegue diminuir a dor. Então, vemos aqui que nesse estudo consegue se comprovar um porquê este ponto, ou demonstrar em estudos de ressonância de comparação funcional do cérebro, como o cérebro funciona ante um estímulo nocivo e a colocação de um ponto de acupuntura. Esta pesquisa é uma pesquisa que achei agora há pouco, onde se comprova que com a colocação de acupuntura se aumenta a quantidade de células mesenquimais que são liberadas no tracto, na parte sanguínea. E essas células mesenquimais irão ter a capacidade de poder reparar tecidos. As vias que elas utilizam, as vias espinotalâmica e ativação a nível do hipotálamo. Então, vemos que estas técnicas modernas, estas comprovações científicas modernas, nos permitem ver como, por exemplo, com eletroacupuntura, eu posso aumentar, ou pode-se aumentar, a liberação de células reparadoras para aumentar a quantidade de colágeno tipo 1, ou poder reparar um tendão que está lesionado. Isto nos comprova, nos mostra, permite explicar como alguns animais, por exemplo, têm a capacidade de poder recuperar flexibilidade das articulações quando iniciam os tratamentos de acupuntura. Se nós vemos, esta pesquisa é uma pesquisa que se fez agora há pouco, na qual se estudou como pontos de acupuntura que estão relacionados a pontos de dor no crânio estavam ligados especificamente a áreas da corteza e como, com a ativação e colocação de acupuntura em zonas do cérebro, conseguia-se diminuir a dor de trigêmino a nível de ratos. Então, vemos que realmente existe uma relação entre os mapas antigos da acupuntura, na qual existem áreas do crânio que são estimuladas para poder diminuir a dor, e a relação direta entre a conexão destas áreas com áreas específicas do cérebro que promovem analgesia. Esta é uma pesquisa de um neuro... não recordo agora o nome da revista, mas ela está aqui, da parte neurológica. Então, na dor, a acupuntura vai ter distintos efeitos. Primeiro, localmente, ela vai permitir a estimulação de fibras aferentes, vai permitir que se dê uma vasodilatação, que se proliferem vasos sanguíneos e que o sistema nervoso aumente, multiplique e cresça. Então, vemos que localmente permite a reparação do tecido por todas estas vias. Segmentar, ele vai afetar, vai modular como trabalha o segmento da coluna, modulando a dor e dando modulação de caráter autonômica. Heterossegmentária, ela vai ter a capacidade de poder inibir as vias descendentes de dor, permitindo assim, então, controlar como se transmite informação de dor em um paciente. E geral do sistema nervoso, através da liberação de substâncias, endórfinas, hormônios, que terão a capacidade de poder permitir
então, liberar ou reparar tecidos. En el caso de actividad neuronal sensitiva de acupuntura, cuando colocamos acupuntura primero, ela permite o inhibir o activar qué cosas, áreas o sectores específicos de neuronas do sistema nervoso. Retroalimentação, porque permitimos que o sistema nervoso aprenda, capte informação e se retroalimente de cada um dos estímulos. Convergência, porque todas as agulhas e estímulos que colocamos convergem a áreas específicas internas dentro do sistema nervoso. Memorização, porque permite que aprenda os neurônios, que comece um processo de melhora a nível deste grupo de células. E isto, por exemplo, nos permite entender porque alguns pacientes que recebem acupuntura começam a andar muito mais rápido que aqueles pacientes que, por exemplo, não receberam acupuntura. Outra das coisas que vamos a ver na acupuntura é o tipo de substância que se libere. Então, por exemplo, segundo o grupo, o ponto de acupuntura que se coloque, eu posso ter um aumento na liberação da serotonina, acetilcolina, catecolaminas, ou posso liberar opioides endógenos específicos, segundo a frequência em Hertz que seja colocada. Por último, vamos a ter en este grupo que a colocação de agulhas de acupuntura me vai dar um reflexo neurovascular local, permitindo aumentar a oxigenação ou permitindo controlar o neuromodular as células do sistema nervoso e o reflexo organovisceral. Então, muitas vezes eu posso colocar uma agulha de acupuntura e, por exemplo, permitir que uma bexiga controle a sua micção ou aumentar a força na qual se contrai um estômago ou um intestino delgado e recuperar o peritáltismo. Aqui podemos citar inúmeros exemplos de como a acupuntura nos ajuda. Então, vamos a ter, por exemplo, que se eu utilizo estômago 36 e fígado 12, teria um efeito parasimpático mimético. Eles iriam aumentar o peritáltismo. Ou se eu coloco um rim 1 e o vasogovernador 26, eles terão um efeito simpático mimético. E esse é um ponto clássico que se utiliza quando eu quero fazer reanimação de um cachorro. E todos anestesistas, os clínicos falam, nossa, o cachorro recuperou o batimento cardíaco, o cachorro voltou. Claro, porque ele aumenta ou ele ativa o sistema nervoso parasimpático. Se nós colocamos rim 6 no bexiga 23, se dá um efeito diurético. Então, vamos a ter que eu posso utilizar este grupo de pontos, por exemplo, quando eu quero aumentar a diúrese de um paciente após de uma cirurgia. Ou que, por exemplo, um IG4 e um intestino grosso 11, eles têm a capacidade de poder ter um efeito termorregulador. Então, uma dupla de pontos que se usa de forma clássica para poder regular a temperatura de um paciente que está com hipotermia ou que está hipotenso após de algum procedimento. Alguns outros exemplos, por exemplo, na vesícula biliar 34 e TA5, se reparam mais rápido os tecidos, se liberam maior quantidade de células que vão a reparar um periósteo. Ou quando eu coloco um pulmão 9 e um vaso pâncreas 10, diminui ou se utilizam para estado de choque hipovolêmico, porque se dá uma contração, se exprime o vaso e isto permite que se libere ou aumente a volemia do paciente. Ou no caso de um pericárdio 6 e um pulmão 7, terá um efeito, uma função reguladora da função cardíaca e a função respiratória. Ou um bexiga 11 e um triplo aquecedor 5, se utilizam para poder reparar mais rapidamente um osso que recebeu uma fratura. Se nós continuamos a aprofundar um pouco nos conceitos neurofisiológicos da acupuntura, vamos a ter que um dos grandes usos para os quais se procura muitas vezes a colocação de agulhas é produzir analgesia ou hipoanalgesia. Se nós vemos isto de forma profunda e científica, iremos a entender
que a colocação de acupuntura e eletroacupuntura utiliza receptores centrais e receptores periféricos, como são receptores tipo mu, delta e kappa. Cada um desses receptores vai utilizar opioides endógenos específicos. Então, vamos a ter que, no caso das endorfinas, que são A e B, são liberadas quando eu trabalho com substância, com hertz, em aparelhos de eletroacupuntura superior aos 100 Hz. Porém, elas se vão a ligar aos receptores kappa e vão a produzir uma analgesia de caráter segmentar a nível da medula. Se eu troco a frequência em Hz e trabalho com frequências cerca dos 2 Hz de um aparelho de eletroacupuntura, vou ter uma regulação ou uma liberação de encefalinas e leucinas. E estas encefalinas e leucinas se vão a unir a seus receptores centrais, promovendo, neste caso, receptores tipo mu e delta, e vão a permitir uma analgesia de caráter mais duradoura. É por isto que logo, já para o ano 1992, o senhor Shen Han, eles descobrem que existe uma possibilidade de poder juntar duas ondas, uma onda de alta frequência e uma onda de baixa frequência, e isto foi chamado onda denso-dispersa. Os acupunturistas utilizamos a onda densa, que libera a onda dispersa, desculpe, que libera encefalina, e a onda densa, que libera endorfinas, para promover um efeito analgésico duradouro, onde vamos a ter que nos 2 Hz se liberam encefalina e nos 100 Hz se liberam endorfinas. Essa junção dessas duas ondas permite que se dê uma janela analgésica, que é isto que vocês veem aqui, onde eu vou ter presença de encefalina e de endorfina, que irão a permitir uma analgesia de caráter mais duradouro. Vemos aqui que as ondas de 2 Hz, elas irão a nível do núcleo arcuato, a nível do hipotálamo, e vão a permitir que se liberem endorfinas tipo B a nível central. E no caso dos 100 Hz, ela vai ir pelos núcleos parabraquial e vai permitir que se dê um efeito analgésico sinérgico entre as duas ondas. E sabem no que isso se transforma? Em la liberação de endorfinas e encefalinas, que terão um efeito de analgesia de caráter mais duradouro. São inúmeros os exemplos que eu poderia mostrar aqui para vocês, onde, por exemplo, aqui se utilizou acupuntura para promover a analgesia de uma paciente que tive uma cirurgia de ânus, onde se colocaram agulhas localmente e agulhas distais para promover diminuição da dor e evitar o prolapso ou a recidiva do prolapso a nível do ânus. O anestesiagui, no qual se coloquei agulhas a nível de medula para ter um efeito segmentar local e permitir que ele recuperasse a movimentação dos membros posteriores. O este gatinho, esse filhotinho que está aqui, que ele nasceu com uma afetação, uma lesão congênita de medula, na qual ele não tinha uma boa formação a nível das lumbares. E isto levou a que o animalzinho não desenvolvesse apropriadamente um reflexo de micção e de defecação. E com eletroacupuntura, conseguimos recuperar esses reflexos viscerais. Aqui vemos, por exemplo, uma recuperação de um paciente após de uma cirurgia de coluna, no qual ele perdeu a movimentação dos membros posteriores e foi necessário recuperar por via da eletroacupuntura a plasticidade, memorização e retroalimentação das células para que elas pudessem recuperar a movimentação dos membros posteriores. Ou este potrinho que está aqui, que começou e iniciou um tratamento para poder permitir a cicatrização de uma fratura a nível dos membros posteriores. Este paciente, por exemplo, ele estava internado aqui no Hospital da Ubra e nós, em uma prática, utilizamos eletroacupuntura para promover a analgesia em uma cirurgia a nível do pênis, onde teria se retirado alta quantidade de tecido. E sabem que esta foto é bem emblemática, porque é a primeira vez que o cachorro deitava após de 48 horas de ter sido feita a cirurgia desta forma.
porque ele não conseguia deitar de barriga para baixo porque sentia muita dor, mesmo com um protocolo analgésico bem interessante. Quando colocamos o aparelho de eletroacupuntura, conseguimos diminuir a dor e aumentar o processo analgésico com a colocação de acupuntura. O esta pacientinha que ela recebeu uma lesão de coluna e se começou com eletroacupuntura para permitir analgesia após o trauma e recuperar a mobilidade dos membros posteriores. Ou no caso da analgesia de dor crônica, como essa paciente que tinha uma cauda equina, na qual trabalhava com ela uma vez por semana para poder diminuir a dor a nível de a parte posterior dos membros posteriores e dessa forma garantir que ela continuasse com qualidade de vida. Mais casos, aqui poderíamos mostrar muitos. Analgesia segmentar, por exemplo, a nível da cervical, ou o pacientinho que já les indiquei anteriormente, que trabalhamos para poder eletroestimular e permitir a bexiga, ou em um caso de silvestre, como o caso deste jabuti, que ele não queria comer e começamos a trabalhar com ele com acupuntura a nível de um ponto de acupuntura que estimula o apetite. Bom, pessoal, espero tenham gostado desta palestra. Estamos à disposição nas nossas redes sociais, a nível do Instituto Feng Wang, no Instagram, ou no Facebook, como Instituto Feng Wang, ou no meu Instagram pessoal, Bioenergética Pisobet, onde com o maior prazer, o maior gosto, estamos abertos para les receber, para dar mais informação a nível de terapias integrativas, poder les explicar e acolher neste sentido, aqui no Sul. Então, qualquer informação, pode nos contactar por nossas redes sociais, pode escrever à Secretaria do Instituto, pode nos procurar pelo Instagram, pelo Face ou pelo meu Instagram pessoal. Espero tenham gostado da palestra e, mais uma vez, agradeço ao CIMEB e no MEV o convite para poder palestrar nesta oportunidade. Deixo para vocês a bibliografia no final, e no caso que queiram consultar um pouco mais sobre tudo o que estivemos conversando na tarde, no dia de hoje. Desculpa. Mais uma vez, muito obrigado.